É com muita satisfação que eu participo desse encontro daqueles que defendem o homeschooling, que defendem o futuro de suas crianças, o futuro da educação, sobretudo tendo em vista a ameaça gravíssima que pesa hoje em dia de corromper as crianças, às vezes antes mesmo de ter seus primeiros contatos com a vida. Eu não sou especialista na matéria. Eu aceitei com muita satisfação o convite do Wesley, a quem eu felicito para a organização desse evento com pessoas representativas do Brasil inteiro, porque, na medida que eu fui tomando conhecimento dos problemas, das escolas, etc., e certas ameaças, eu fui explicitando a gravidade do fato. O que mais me impressionou logo no início, a respeito da importância do homeschooling, foi um caso de uma família nos Estados Unidos, da Califórnia. Eles tinham 8 filhos. Por causa da corrupção nas escolas, eles não mandavam os filhos aos colégios, às escolas, por causa da droga, etc., etc., etc. As senhoras e os senhores sabem, infelizmente, o que corre nessas escolas. E ensinavam os filhos em casa. Mas, naquele tempo, nos Estados Unidos, era absolutamente proibido o homeschooling. Era crime. Uma noite, raio em céu sereno, chega a polícia e confisca os 8 filhos e, com um mandato de prisão, caçando o pátrio-poder, e distribui os filhos em outras famílias, sem informar os pais quem eram. Ele é muito esperto. Depois de algum tempo, conseguiu, aos poucos, localizar onde estavam os filhos. Marcou com os filhos um encontro, no entardecer, no anoitecer, um encontro numa praça, e dos 8 chegaram 6. 2, não sabem por que razão, não apareceram. Ele esperou meia hora, 40 minutos, 50 minutos, com receio que houvesse uma denúncia qualquer. Ele acabou tendo que fugir com 6. E fugiu para o Canadá. Ficou 18 anos no Canadá sem poder voltar aos Estados Unidos pelo crime gravíssimo de ter sequestrado seus filhos. Foi o primeiro fato que me chamou muita atenção para esse problema. Depois disso, eu estive algumas vezes nos Estados Unidos e fiz algumas conferências para grupos de homeschooling no sul dos Estados Unidos. E o que era interessante é com famílias sérias, conservadoras, as crianças inteiramente equilibradas. Eram católicos, não se espantem, monarquistas, nos Estados Unidos, porque não acreditavam mais naquelas todas as demagogias republicanas. E eu fiz algumas palestras e vi o seguinte: há uma diferença dessas crianças que estudam em homeschooling e das que não estudam em homeschooling. E hoje em dia, nos Estados Unidos, praticamente toda parte é permitido o homeschooling. E está se generalizando. Hoje, nos Estados Unidos, se calcula que tem mais 2 milhões de crianças estudando em homeschooling. E o mais espetacular é que, na medida que essas crianças agora estão chegando os primeiros alunos de homeschooling nas universidades, são todos primeiros prêmios. A Universidade de Harvard, que é uma universidade famosíssima, procura selecionar e convida para participar de estudar em Harvard os alunos da homeschooling, porque são muito mais cultos, muito mais equilibrados psiquicamente, muito mais preservados moralmente, e eles veem nisso algo muito interessante. Nos seminários norte-americanos, também, grande número, hoje também estão oriundos do homeschooling, que começou pouco tempo atrás, não tempo atrás. No seminário, por exemplo, da cidade de Harlingen. Harlingen é uma cidade que faz parte da grande Washington. E é onde mora a classe A mais A dos Estados Unidos.
A parte mais selecta de Washington é Harlington. Como aqui somos São Bernardo, São Caetano, só que lá é um bairro à parte em que mora... Bom, 30% das vocações dos seminários vem de homeschooling. Em Filadélfia, 20% dos seminários vem de homeschooling. E assim por diante. Quer dizer, o sucesso do homeschooling é realmente muito grande. E a gente vê uma realidade do mundo atual. Eu não sou pessimista. Eu sou muito severo para o dia de hoje e de amanhã. Mas eu vejo com muita esperança o dia depois da manhã. Há algo de novo nascendo. As pessoas estão, por usar a expressão, estão caindo na real. Estão vendo que essas utopias todas levam a um desastre. Nos Estados Unidos, por exemplo, outra coisa, além de permitir um homeschooling, estão voltando às escolas, em que de um lado estão os meninos, do outro lado estão os meninos. Chegaram com óbvio que o menino é diferente da menina. Todo modo de ser da menina é diferente, os interesses dela são muito diferentes. Eles fazem uma série de testes muito interessantes. O americano é muito prático, eles, qualquer coisa eles testam. Então, puseram uma dessas salas, que é um vírus, só se vê de um lado. Havia duas salas, de um lado e outro. Deram para as meninas e para os meninos exatamente os mesmos brinquedos. É uns carrinhos. Os carrinhos que as crianças brincam. Eu, quando era menino, gostava muito, aliás. Bom, e observaram qual é a reação dos meninos. Os meninos pegavam um carrinho, corriam, faziam um carrinho, empurravam, davam uma trombada, e toda espécie de travessuras. As meninas não, pegavam os carrinhos, limpavam com cuidado, deixavam bem lustrosos, punham um ao lado do outro, ordenavam, etc. É natural. Essa é a boa hora, não posso produzir na criação. Às vezes, eu dou um outro exemplo, não sei se vou chocar alguém aqui na sala. Coisa de americano também. Mas interessante. A respeito de música. Pegar uma caixa grande, dividir a caixa em dois, fez um buraquinho, assim, desse tamanho mais ou menos, entre uma caixa e outra, puseram um alto-falante de um lado e um outro alto-falante do outro. E puseram 10 rachinhos de um lado e 10 rachinhos do outro. E ligaram de um lado música clássica, Mozart, e do outro lado rock. Depois de 5 minutos, estavam 20 ratinhos ouvindo a música clássica e fugindo do rock. Quer dizer, há qualquer coisa seguinte, a natureza humana gosta das coisas proporcionais, Deus nos fez assim. Bom, depois dessa introdução, eu entro um pouco mais na matéria. Eu vejo o caos da educação atual. Ainda ontem estava lendo um artigo numa revista, não recordo se era Isto É, se era Veja, ou se era o que revista era, mas sobre o caos do ensino atual. E eu vejo também uma tendência do Estado de querer monopolizar o Estado. Algum tempo atrás, os mais jovens, os mais jovens talvez não conheçam esse fato, não se lembrem disso, mas havia um governador péssimo no Rio de Janeiro, que é o Leonel Brizola, e que construiu os célebres Brizolões, que é uma série de prédios modernos, de um mau gosto requintado, em que ele se vangloriava que era um colégio que as crianças podiam ficar o dia inteiro. Foi um desastre. E é uma coisa errada. Para introduzir o assunto, eu entro num outro dado, um outro fato histórico, que os mais jovens talvez não tenham pego essa fase, que foi a queda da cortina de ferro. O fim, o desmoronar daquele império completamente antinatural, daquela tirania, foi a pior tirania da história, custou 110 milhões de vidas à humanidade, a imposição do comunismo. Mas havia um escritor, talvez muitos senhores já tenham ouvido falar, Solzhenitsyn, que escreveu o célebre livro O Arquipélago Gulag,
que descrevia as prisões do regime comunista. E ele conseguiu receber o Prêmio Nobel de Literatura, e com isso conseguiu sair, ainda quando aquele era regime, a tirania comunista. Ele deu uma entrevista num jornal em Paris, chamado Libération, um jornal de esquerda, em que ele dizia uma coisa muito interessante, que eu nunca mais esqueci. Dizia ele que o pior que o comunismo fez foi a destruição da família. Ele dizia o seguinte: não adianta imaginar-se que restaurando a economia social de mercado, a livre iniciativa, a propriedade privada, iam resolver os problemas russos. O pior é que destruir a família. E que enquanto não restaurar a família, e ele dizia, entrevistava em francês, família, quando eu falo em família, eu entendo le foyer, o lar, não há solução para problemas russos. E ele ia mais longe. Ele dizia, o lar, não no sentido apenas a casa, etc., mas o lar em que o salário do marido seja o suficiente para sustentar toda a família, que as crianças vão à escola durante um período, mas no segundo período do dia necessitam da presença da mãe. É absolutamente indispensável. E que enquanto não se restaurar isso, não há solução para problemas russos, para a sociedade russa. E nós estamos vendo hoje ainda o grau de alcoolismo, de drogas, de degenerescência na sociedade russa, os que jornais não publicam muito, porque agora resolveram apresentar o grande herói dos dias atuais, o Putin, que na realidade era um criminoso, que era da KGB, das polícias secretas. Enquanto não se restaura isso, não há solução. Exatamente eu vejo na questão do homeschooling uma volta, não diria uma volta, uma restauração da ordem natural. Que a tendência é de que assim, os primeiros responsáveis pela educação são as famílias. Eu digo uma coisa que as pessoas, quando digo, levam um choque. Um dos erros gravíssimos do Brasil, qual é? A existência do Ministério da Educação. Antigamente, havia Ministério da Instrução. Mas quem deve educar são os pais, a mãe e o pai. Isso é absolutamente fundamental. E o Estado usurpa um dos direitos mais fundamentais das famílias, criando o Ministério da Educação. Nós temos, em vez de ter uma educação que respeite a ordem natural, que respeite a formação religiosa, etc., dizem que nós estamos no Estado laico, então o Estado não pode ter preferência por nada. Qual é o resultado? Nós temos uma falsa religião dominando o ensino no Brasil. Por quê? Porque são materialistas, comunistas, e o comunismo não é apenas um sistema político e econômico, é muito pior do que isso. É uma seita. O Papa Pio XI, numa encíclica Divini Redentores, diz claramente: o comunismo é uma seita. Ele tem uma concepção do homem que se opõe à concepção cristã. E o que eles procuram fazer nas crianças é exatamente criar as crianças num ambiente em que eles não têm a ideia de Deus. O Estado usurpa o mais sagrado direito das famílias. O Papa Bento XVI ainda dizia assim: há 3 pontos que são inegociáveis que um católico, qualquer pessoa que tenha uma formação religiosa, não pode aceitar, não pode renunciar. Que é a vida da concepção à morte natural, o casamento entre um homem e uma mulher, não há outro, e o direito dos pais à educação dos filhos. É inegociável, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar um Estado opressor que usurpa esse direito das famílias. E o resultado, nós temos, o resultado qual é? É o materialismo atual. Não se ensina
não se fala da existência de Deus. Ora, todo homem necessita ter um absoluto. Ele precisa cultuar a Deus. Ele precisa conhecer, saber que existe um Deus criador, um Deus infinitamente sábio, um Deus infinitamente bondoso, misericordioso, mas também justo. Ele necessita disso. Está no nosso ser. Qual é o resultado? Nesse estado laico, em que não se fala de Deus, os jovens, sem essa formação, eles vão procurar uma outra alternativa, a droga. Porque todo homem tende para a transcendência. Se ele não tem um Deus transcendente ao qual deve cultuar, respeitar, ele vai cair na droga. Mais cedo ou mais tarde cai na droga. Daí o aumento terrível da droga hoje no Brasil. Para terem ideia do que seja o problema, não sei se deve haver catarinenses aqui. Bom, em Santa Catarina, eu sou muito amigo do Corregedor de Justiça de Santa Catarina. O Corregedor de Justiça é aquele que trata do Ministério Público, que controla os procuradores. Portanto, toda a parte de crimes parta por eles. Em Santa Catarina, 50% dos crimes são por causa da droga. Dos outros 50%, 50% é narcotráfico. Quer dizer, 75% do crime é a droga. Isso é uma epidemia que só vem se agravando. E enquanto não se restaurar uma civilização cristã, não há solução para esse problema. Eu não sou a favor da liberação da droga. É uma loucura. Mas não adianta só a polícia perseguir. Se não houver uma restauração, uma civilização cristã, uma restauração da cristandade, não há solução para o problema da droga. Por quê? Porque o natural das pessoas é procurar a transcendência. Ele não encontra uma sociedade vazia, sem Deus, cai na droga. Essa é a triste realidade. Mas qual é a causa disso tudo? A causa mais profunda. Hoje nós assistimos então, um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização, da cultura e até da organização do Estado. Uma é a nossa concepção cristã. Eu, graças a Deus, sou católico e, como deve ter visto, eu já me fiz várias referências a Deus Nosso Senhor nessa palestra, é que eu não sei pensar fazendo a abstração de Deus. Pensar fazendo a abstração de Deus é tão absurdo quanto querer ver fazendo a abstração da luz. Como é que eu vou entender a realidade se eu nego o Criador? Mas são concepções, duas concepções. Uma é a nossa concepção cristã, católica, no meu caso. Outra é a concepção laica. Um é o Estado que reconhece a Deus Nosso Senhor, que cultua a Deus Nosso Senhor, que sabe que, assim como todo homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor, em consequência disso salvar a sua alma, e que as demais coisas foram criadas por Deus Nosso Senhor para que nós nos utilizemos delas o tanto quanto isso nos seja conveniente para realizar nosso fim último, que é a glória de Deus. E assim deve ser toda organização social, de cima a baixo, inclusive do Estado. Enquanto não se reconhecer isso, nós caímos no Estado laico. Não, o Estado tem que ter uma posição equidistante, não pode ter preferência nenhuma. O resultado que é, o Estado laico é o Estado ateu. Dizem que o fenômeno, o feminino de ateu é à toa. Mas nós temos esse choque dessas duas concepções. Na nossa concepção, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus.
Do fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos livres e inteligentes. Desse fato se deduzem as regras fundamentais para a organização social, política e econômica da nação. Do ponto de vista social, fundamentalmente a família. A célula básica da família, do Estado, de uma nação, não é o indivíduo, é a família. Foi um artifício revolucionário dos iluministas criar a ideia do indivíduo. Dividiam a família. De um lado, o marido vota num partido, a esposa vota no outro. O marido tem uma conta bancária, a esposa tem outra. Está dividida a família. O sentido tradicional de família, não. É um só corpo, uma só carne. Estão unidos no serviço de Deus. Estão unidos no serviço dos filhos, na defesa dos seus filhos. É a família. Do ponto de vista econômico e social, são os 3 princípios básicos de qualquer economia sadia. A livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de subsidiariedade, que é o Estado só deve fazer o que o conjunto da sociedade não for capaz de fazer por si. Isso é um princípio, aliás, defendido pela sociologia católica. Quer dizer, um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Por quê? Porque a vitalidade de uma nação vem de baixo para cima, vem da vitalidade do seu povo, e seu povo virtuoso. Assim como a vitalidade de uma planta vem da terra fértil, assim também de uma nação. O Papa Bento XVI tem uma afirmação que eu gosto muito, que é que nós não necessitamos, está na encíclica, já não digo qual, Deus Carita Est, ele diz, nós não necessitamos de um Estado que esteja querendo regulamentar toda a nossa vida. Eu não sei se há outros advogados aqui que estudaram direito como eu, mas um dos pontos que nós aprendemos na faculdade de Direito é exatamente plurima lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Respeite a lei de Deus, o resto se resolve. Santo Agostinho, são os grandes pensadores, ele tem um livro que é a Cidade de Deus, Cidade do Homem. A cidade de Deus é exatamente a cidade que os homens reconhecem criaturas de Deus, foram criadas à imagem e semelhança de Deus, e que eles existem para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor, e servir a Deus Nosso Senhor. E, na medida que todos e cada um, porque cada um de nós é chamado a refletir uma perfeição de Deus, na medida que cada um de nós possa realizar a sua vocação, vocação vem de vocare, ele é chamado por Deus, um é chamado a ser advogado, outro é chamado a ser engenheiro, outro é chamado a ser fazendeiro, outro é chamado a ser marceneiro, outro é chamado a ser pintor, mas cada um é chamado, Deus Nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, ele chamou a todos, cada um, a realizar um aspecto das suas perfeições. Daí, nós somos também contrários ao igualitarismo. Eu confesso que fiquei escandalizado vendo o último documento da CNBB, que saiu agora uns dias atrás, e digo que nós temos que caminhar para o igualitarismo. Isso é comunista. Qual é a realidade sobre a questão da igualdade? Vamos nos entender sobre esse ponto. Nós somos todos filhos de Deus. Portanto, na nossa essência, nós somos iguais, filhos de Deus. Mas nos acidentes, a cada um Deus, Nosso Senhor, deu atributos diferentes. Um é mais inteligente, um é mais tende para uma profissão, para outra, etc. Nos acidentes nós somos diferentes. E a beleza da sociedade está exatamente nessas diferenças, que devem ser proporcionais, harmônicas, hierarquizadas e complementares, exatamente como a nota de uma sinfonia, em que as notas musicais são harmônicas, hierarquizadas,
e complementares. Se a igualdade fosse um padrão de perfeição, como os comunistas e certos esquerdistas sustentam, devemos ter que caminhar para a igualdade, qual seria a música mais bonita? A sirene da ambulância. Uma nota só. A beleza da sociedade está exatamente em que todos e cada um possam realizar aquele plano maravilhoso que Deus Nosso Senhor teve desde toda a eternidade a propósito de cada um de nós. E a missão do Estado, segundo a nossa visão católica, nossa visão cristã, qual é? Organizar a vida em comum, a vida virtuosa em comum. Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. E enquanto se respeitou esses princípios, em que exatamente a sociedade tinha em vista a glória de Deus, as coisas funcionavam. Todas as maravilhas. Nós vemos as maravilhas da cristandade. Quando vamos comparar a obra da cristandade com relação às outras, os não cristãos, é incomparável. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. Foi a igreja que, pela caridade cristã, aos poucos, foi promovendo a libertação dos escravos. No auge da cristandade, não havia mais escravos. As mulheres eram desprezadas. Foi a igreja que soube mostrar o valor da mulher na sociedade. A importância da mulher como complemento do marido. E não há nenhuma mulher mais cultuada na história da humanidade, nunca haverá, do que a Santíssima Virgem. Alfabetização. Antigamente, só uma pequena elite sabia escrever, ler e escrever. Quem foi? Foi Carlos Magno, o grande imperador, e o monge Alcuino, que generalizaram as escolas. Até no tempo dos romanos, falam tanto da cultura romana, etc., se escrevia. Aqui nós temos um professor de latim, onde é que está ele, que eu estava conversando com ele há pouco. Bom, está lá no fundo. Esse professor de latim pode me confirmar. Mas antigamente, no latim antigo, as letras eram todas maiúsculas e não separavam as palavras. Foi o monge Alcuino que, na criação dessas escolas, feitas para educar, para instruir aos filhos dos nobres, os filhos dos burgueses, os filhos dos camponeses, que ele estabeleceu as regras da ortografia moderna. Letras maiúsculas e letras minúsculas. Vírgula, ponto, ponto parágrafo, ponto e vírgula. Foi Alcuino. Foi um progresso da igreja. Antigamente não havia hospitais. Foi a igreja que criou os hospitais. As primeiras noções de higiene. Aqui no Brasil, todos devem se lembrar, ainda há as santas casas. Mas hoje caiu na mão do Estado, caiu na mão do SUS. E está a tragédia atual da saúde pública no Brasil. Mas as pessoas que têm um pouco mais de idade, como eu, devem se lembrar das santas casas, com as irmãs de caridade, aquele tudo limpíssimo. E as pessoas doentes eram tratados pelas irmãs de caridade, pelos enfermeiros, etc., como irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viam naquele doente um outro Cristo. E 75%, 80% da saúde pública é gratuita pelas santas casas. Eu passei toda a minha vida, na minha infância, numa cidade do interior, de região de fronteira agrícola, no norte do Paraná. E eu me lembro da Santa Casa. Não havia pobre que não fosse recebido nas santas casas. Não havia pobre que não fosse tratado. E aquela Santa Casa, com aquelas irmãs de caridade, aquele hábito muito bonito, aquele chapéu das irmãs de caridade, que é aquele bico, com um carinho, com uma bondade. Nós tínhamos uma fazendinha lá. Quantas vezes papai levava o filho de um empregado, um colono, que ia dar luz, ou tinha uma doença qualquer, uma apendicite. Papai levava para as santas casas,
Às vezes nós íamos visitar essas pessoas doentes na Santa Casa, tudo perfeito, tudo limpíssimo. E as crianças, as pessoas doentes se sentiam acolhidos. Não era como hoje em dia nesses hospitais modernos, que a pessoa é uma peça de uma máquina. Vai para a UTI, tem 50 fios ligados, tem não sei quantas luzes assim, mas o mais importante, que é dar um conforto de alma, está esquecido. Por quê? Por causa da sociedade laica, sociedade sem Deus. Nós temos um Estado que teve a pretensão de organizar a vida fazendo a abstração de Deus. Os leprosários. O leprosário também foi uma criação da igreja. Antigamente, os leprosos eram tratados com uma mantilha de cães, em que eram expulsos das cidades, porque é uma doença contagiosa. Foi a caridade cristã que os acolheu nos leprosários, por pessoas que sabiam que mais cedo ou mais tarde iam se contagiar pela lepra, que era incurável naquele tempo, e que lhes dizia o seguinte: meus filhos, tenham confiança. Vocês também são filhos de Deus. Aceitem essa cruz, aceitem essa provação, porque no céu essas chagas todas brilharão. Não só estarão curadas, sanadas, mas brilharão. E se aceitarem a cruz, brilharão ainda mais. Terão uma glória especial no céu por terem aceito esse sofrimento. E assim por diante, todas as coisas que nós temos, as universidades, a criação da igreja. As primeiras foram de Pádua, de Coimbra, de... Até os inventos, o aço, foi a igreja. As próprias bebidas, a cerveja, os licores, tudo vem dos conventos. Quer dizer, quando uma sociedade aceita a Deus Nosso Senhor, se deixa inspirar por Deus Nosso Senhor, essa sociedade floresce. Quando a sociedade volta as coisas para Deus, vem a tragédia. Não, dizem que a igreja é contra os bancos. Você já ouviu pessoas dizerem isso. É contra o lucro. Não é. Basta considerar a parábola dos talentos, em que o Senhor, Nosso Senhor, é uma parábola do Nosso Senhor Jesus Cristo, reprovou aquele que não fez os talentos produzirem. Não cobrou, não tirou alguma vantagem dos talentos que foram confiados. A igreja é contra os bancos. Os primeiros bancos da história, quais foram? O Monte Pio, criado pelos franciscanos. Foram os primeiros bancos que houve na história. Alguns dizem, não, são os templários, não foram. Os templários eram as letras de câmbio. Banco como banco, foram os franciscanos, que criaram um sistema pelo qual as pessoas depositavam as suas economias para ter um certo lucro, para ter uma certa capital, para passar os seus anos mais quando ficassem velhos. E é normal. Quer dizer, a beleza da sociedade resultou do quê? Da cidade de Deus. Aqui nós rezamos todo dia no Padre Nosso, quando dizemos: venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na medida que nós realizamos o desejo de Deus, o desígnio de Deus, estamos em todo esplendor. O que nós temos hoje? Um Estado que voltou as costas para Deus, que teve a pretensão, aliás, como na Torre de Babel, de viver como se Deus não existisse, de superar-se e pôr-se como Deus. Qual o resultado disso? Se eu tiro a Deus, Nosso Senhor, do panorama, quem é o Deus? É o Estado. E nós temos um Estado moderno que julga que é Deus, que quer regular toda a nossa vida até os mínimos detalhes e que tem uma agenda profundamente contra a lei de Deus. Essa é a realidade do atual.
e que se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Sobre a vida, sobre a família, sobre as crianças, sobre a educação, sobre absolutamente tudo. Não há mais liberdade. Nunca houve tanta tirania quanto nos dias atuais com esse Estado laico. Quer dizer, o Estado que não aceita a ideia de Deus e que tem a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse. O resultado disso, inevitavelmente, é que se atrai para o governo aos medíocres, a instabilidade, a tirania, o caos e a corrupção. Eu lhe pergunto, não foi isso que nós vimos no Brasil recentemente? E essa seita vermelha, que foi posta enxotada agora, não existe mais. Mas, resolveu o problema? Não. Ainda eu vi, alguns dias atrás, o governo federal, mais uma vez, voltou a introduzir a ideologia de gênero nas escolas. Apesar de em todas as audiências públicas que foram feitas no Brasil a respeito dessa questão, a maioria foi contra. Eu não conheço um município em que fizeram uma audiência pública sobre a questão de ideologia de gênero que o lado, esse que tem a pretensão de impor essa barbaridade, essa monstruosidade que a ideologia de gênero tenha vencido. Não conheço. Pelo contrário, os brasileiros se manifestaram a favor da família. Mas o Estado faz questão de impor essa abominação. Porque nós temos um Estado, como eu disse, que usurpa a Deus Nosso Senhor, que não respeita a lei de Deus, não respeita a boa ordem posta por Deus na criação. Deus Nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, pôs uma ordem na criação. Aqui certamente deve haver algum médico. O que faz um bom médico? Ele observa o organismo humano como Deus o fez. Ele estuda aquela realidade. Ele admira essa realidade do organismo humano. Ele ama essa realidade. E ele, como bom médico, o que ele faz? Dá um remédio para a pessoa voltar à saúde. Ele não vai inventar uma nova, fazer uma reforma agrária no organismo humano. Por quê? Porque o coração é latifundiário. Não. Ele vai manter o equilíbrio. Exatamente quando se respeita a lei de Deus, se mantém esse equilíbrio. E há uma questão muito bonita. O direito natural, a lei natural. Está na Sagrada Escritura. É a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Todo homem tem impresso no seu ser uma ideia de bem e de mal. Ele depois pode se corromper, esquecer essa ideia, mas está impresso no seu ser. Eu quase que não resisto a fazer uma pequena confissão pública aqui. Eu, quando era menino, tinha 4 anos, e meu pai tinha uma coleção de selos, dava meus irmãos mais velhos uns selos mais bonitos. E para mim, que era bem menino, com 4 anos, dava uns selinhos feinhos. Pequeninos, feios, sem graça. E eu já discernia que os meus irmãos eram mais bonitos. Um dia meu pai saiu com os meus irmãos mais velhos, e eu fiz uma coisa péssima, roubei. Nunca ninguém tinha me dito que não podia roubar. Mas depois ficou com tanta vergonha, pelo que eu tinha feito, que eu fiquei escondido o resto do dia atrás de uma poltrona, de um sofá, aliás, com vergonha de mim mesmo. Antes que meu pai chegasse, minha mãe chegasse de volta, fiquei a tarde inteira escondido, de vergonha do que eu tinha feito. Por quê? Porque estava impresso no meu ser. Não pode roubar, não pode pecar contra a castidade, não pode desejar a mulher do próximo. Essa lei natural está codificada no quê? No 10 mandamentos da lei de Deus. Santo Agostinho diz exatamente isso. Imagine uma cidade, uma região, uma nação, em que os seus habitantes respeitem os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Seria o que nós rezamos no Pai Nosso todo dia, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
E o que nós temos exatamente hoje é o contrário. É um Estado que usurpa e que quer impor algo que seja profundamente contrário à ordem natural, profundamente contrário aos direitos de Deus e aos direitos humanos, que não são os direitos humanos da Revolução Francesa, mas são aqueles direitos que resultam da boa ordem posta por Deus na criação. Resulta do fato de nós sermos filhos de Deus. Esses são os únicos direitos verdadeiros. Não é uma invenção desses revolucionários. E nós não devemos caminhar para uma ideia igualitária. Nós queremos caminhar uma ideia no qual haja exatamente esse respeito mútuo, resultante da caridade cristã. A única possibilidade de um equilíbrio social, qual é? É resultado da caridade cristã, que é uma sociedade em qual que haja o amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Essa é a caridade cristã. Sem isso, eu repito, não há solução para problemas modernos. E nós temos um Estado usurpador. Hoje, o Estado confisca os filhos. Primeiro que é uma situação pela qual o marido e a mulher têm que trabalhar para evitar a miséria. E eu vejo a toda concepção, os tais brizolões do Brizola, é o quê? O Estado tem que tomar conta das crianças. Eu vejo aqui em São Paulo, apresentando como um grande progresso, o que eu acho uma imensa tragédia, é que junto a todas as estações de metrô, estão fazendo creches. Então a criança mal nasce, alguns dias depois, já entrega numa creche. A funcionários públicos. E as crianças, muitas vezes, antes de ouvir falar pela primeira vez a palavra de Deus, já estão ouvindo barbaridades dos funcionários públicos que estão tratando as crianças nas creches. Vão para a escola, a mesma coisa, mas é educação absolutamente ateia. Pelo pior, mas uma educação que tende a corromper. Nós temos exatamente o seguinte, porque é no colo da mãe e no exemplo do pai que as crianças têm a primeira ideia de Deus. Porque a primeira coisa que passa na cabeça de uma criança, na medida que ela vai tendo uso da razão, é que ela sente que ela é contingente, que ela necessita de um ser que a transcenda e que a completa. O professor Pinicor de Oliveira, citou-se aqui o Instituto Pinicor de Oliveira, do qual me honra de fazer parte, ele contou um fato muito bonito da sua infância. Ele dizia que quando ele começou, primeiros movimentos do uso da razão, ele sentiu essa contingência, que necessitava de algo que completasse. E ele via na sua mãe, que era extremamente bondosa, esse complemento. Esta mãe, chamada Lucília Correia de Oliveira, em vez de ter um movimento egoísta, como que é legítimo egoísmo materno, vendo esse movimento de alma dele, que a procurava quem o completasse, e via nela esse complemento, ela teve o seguinte ato de heroísmo. Dizia, meu filho, você procura em mim, não vem de mim. E apontava uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Que a primeira ideia de Deus que ele teve foi exatamente graças a essa sabedoria materna que lhe apontou que quem deveria completá-lo, quem deveria resolver o seu problema, a sua contingência, e fazer com que ele tivesse o sustento para a sua vida, era Deus Nosso Senhor. Era o Sagrado Coração de Jesus. Assim é a sociedade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança não aprende a amar a Deus logo no início. Ela está na creche. Com alguns meses já está na creche.
entregue a funcionários públicos. Pouco depois do nascimento, já são precocemente psicologizados por funcionário do Estado. Depois, sexualizados por funcionário do Estado. Eu tenho uma família amiga na cidade do interior aqui de São Paulo. Muito boa pessoa, muito católico. E tem vários filhos. Tinha uma filha que é muito boa menina. Deve ter só uns 11 anos, talvez, nessa ocasião. 11, 12 anos. E a mãe percebeu que a criança estava um pouco estranha. É uma criança afetuosa, fácil, etc. De repente, a criança estava perturbada. Ela ficou preocupada, evidentemente. E assim passaram um dia, 2 dias, e a menina, coitada, estava perturbada. Ela, procurando saber qual era o a menina, foi examinar os livros de escola da menina. E viu um livro, menina de 11 anos, de educação sexual, com as coisas mais escabrosas que tinha sido dado na escola. Ela foi reclamar na escola, falar com a diretora. A diretora mandou chamar a orientadora. E ela disse, eu não posso permitir que me ensine essas monstruosidades para minha filha. Isso aqui não só é errado, não só é uma coisa inadmissível para qualquer idade, mas vai ensinar isso para uma menina de 11 anos, não tem capacidade de discernir as coisas, vai perturbar a cabeça da minha menina está completamente perturbada. Eu proíbo que ensine isso a minha filha. Mas não, mas o currículo obriga. Mas eu proíbo. Aí a orientadora disse, não, senhora, se proibir, nós vamos denunciar a senhora o conselho tutelar e vão lhe caçar o pacto poder. Se isso não é tirania, eu não sei o que é tirania. E assim, esse não é um caso único, porque isso é generalizado no Brasil inteiro. Me mostraram um tempo atrás, aqui tem uma pessoa de Cascavel que veio falar comigo, há pouco. Não era de Cascavel, era de Toledo. Um manualzinho de educação sexual distribuído na escola em Toledo. Aliás, um grupo de amigos nossos fizeram uma campanha e conseguiram que a Câmara Municipal proibisse esse livrinho maldito. Mas as coisas mais escabrosas que eu tenho 77 anos, coisa que eu não sabia que existisse, esse tipo de corrupção. E não preciso saber disso para realizar na vida. Isso faz parte do currículo. Agora, introduziram a ideologia de gênero, o governo federal, apesar de isso ter sido reprovado praticamente